Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou sem óculos porque eu estou gravando a parte da noite e aí a iluminação fica ruim, né? A visualização do vídeo. Mas eu estou conseguindo enxergar, graças a Deus. Então vai dar tudo certo, porque o importante é a palavra de Deus. O importante é a palavra de Deus. E o Senhor me traz com algumas revelações, palavras que já estão em movimento. O que já está em movimento? Não são palavras que vai demorar a acontecer, mas são palavras de Deus que já estão em movimento, já estão se encaminhando para o cumprimento daquilo que Deus ele tem liberado sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então ele vem hoje lembrar palavras que já está sobre a nossa vida, e quando está próximo do cumprimento, o Senhor ele sempre nos lembra, né? E se você tem o hábito de anotar aquilo que Deus fala, glória a Deus. A palavra que o Senhor traz hoje pra gente quando iniciando, o Espírito Santo de Deus, ele começou com um louvor que muito tem a ver com as palavras que o Senhor, ele vem falar para mim e para você. Como resposta de oração, o Senhor vem lembrar da sua paternidade, do Pai que cuida. Nós leremos alguns capítulos da palavra de Deus. O Senhor também vem nos lembrar que Ele vai nos dar vitória. Aonde há pensamentos de que algo ruim vai acontecer, de que essa situação vai nos dominar, o que o Senhor nos diz é que Ele muda os planos do inimigo, que não vai haver domínio da situação sobre nós. Então, há várias palavras que o Senhor me liberou hoje. Também tem uma palavra sobre a escassez, que vai haver uma surpresa de Deus, uma intervenção de Deus no físico para uma situação de escassez. E também para aqueles que estão sofrendo pressões em ambientes. Quem são esses que estão sofrendo pressões? O Senhor, eu vou ser bem clara, Ele me traz aqui para animar os corações de seus servos e servas que têm andado com integridade de coração, que têm resistido para não fazer o mal e se submetendo à sua palavra, resistindo ao diabo. E o diabo vai fugir, né? É o que a palavra de Deus nos garante. Eu estou tentando dar uma linguagem àquilo que o Espírito Santo Ele está ministrando, Ele continua ministrando no nosso coração. Lili, o Senhor veio animar meu coração? Claro que sim. Porque Ele me falou que no ambiente que nós estamos, existem pessoas que têm enganado, têm mentido, e isso tem desanimado os seus profetas. E isso tem trazido desânimo para o seu povo. Porque estão em ambientes com pessoas manipuladoras, enganadoras e mentirosas. E o Senhor me traz aqui porque o plano dele é o que vai permanecer de pé. E Ele quer que eu e você continue em nossa missão, na missão que está debaixo da vontade dele, do plano perfeito dele, daquilo que é agradável, daquilo que é bom. Então Deus me traz aqui o nosso Pai para lembrar a mim e a você, que assim como aquele anjo disse a Daniel, e ele diz para mim e para você agora, grande é o amor de Deus por nós. Grande é o amor de Deus por nós. E aí você pode pensar, mas Lília, como é que Deus me ama e permitiu essa ferida, e permitiu essas perdas, e permitiu que eu perdesse o controle? Veja só, você está sendo provado, eu estou sendo provada, e vamos ser aprovados para a glória de Deus. Deixa Deus dar testemunho de mim, de você. O Espírito Santo tem ministrado em meu coração sobre o propósito em que nós estamos fazendo, né? De jejum e oração.
e meditação de alguns capítulos da palavra de Deus. Então Deus já me traz aqui com resposta dessa nossa intercessão, dessa nossa oração, dessa nossa humilhação em sua presença. Reconhecendo que sem Ele não somos nada, reconhecendo as nossas limitações humanas como Paulo, o bem que eu quero fazer não faço, e o mal, e mais glória a Jesus Cristo, porque a graça e o poder dele, a presença dele tem nos feito fazer o bem, mesmo sendo pressionados para fazer o mal. Então o Senhor também vem falar dessa pressão que tem desanimado seu povo, porque é muito difícil você estar diante de pessoas que se entregam a influências de potestades, que se entregam a influências das regiões celestiais, dos dominadores, então, e que se colocam nesse ambiente mentindo, enganando, manipulando, levantando falso. Então, eu estou falando com pessoas a qual Deus quer animar o coração, e eu te mostro qual foi a palavra que Ele me disse sobre essa questão de animar os nossos coração, porque a palavra de Deus fala assim, lá em Ezequiel, capítulo 13, verso 22. Com as mentiras que pregam, vocês desanimam as pessoas direitas. Vocês também dizem às pessoas más que não abandonem o mal e assim não deixam que elas se salvem. Por isso, agora as suas falsas visões e as suas profecias mentirosas se acabaram. Eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então, aqueles que estão mentindo, manipulando, enganando, dando testemunho falso, ao invés de falar a verdade, porque a verdade salva, a verdade liberta, mas estão mantendo as pessoas em um ciclo mental mentiroso, o Senhor está dizendo, eu vou livrar o meu povo do poder de vocês, de modo que vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Também tem um outro nível de pessoas que Deus revela os pensamentos, que diz assim, lá em Ezequiel, capítulo 12, depois você pode ler o capítulo todo. Eu vou só entregar a mensagem que o Senhor quer que eu traga aqui para mim, para você, porque Ele também animou meu coração, Ele também tem me fortalecido, porque se eu estou viva, eu quero que outros vivam também. Vivam para a glória de Deus, e viver para a glória de Deus é eu e você se diminuir para que Ele cresça, para que o mundo veja. É menos de Lilian, é menos do eu de Lilian, do querer de Lilian, e mais Lilian se submetendo à vontade de Deus. Então há um padecer da carne, há uma mortificação da carne, uma mortificação daquilo que não é alinhado com a vontade de Deus, sabendo que aquilo que Deus quer é muito melhor do que eu e você podemos pensar, imaginar ou arquitetar. E eu falo essa palavra com muita alegria, porque o Senhor, Ele tem falado ao meu coração, Ele tem trazido essa mensagem, que muitos têm sido desanimados, desencorajados por pessoas que têm mentido, enganado, traído, por esse tipo de obras. E estão em ambientes se sentindo sós, porque estão pressionados pelo mutirão de maldades. E são pessoas que têm acessos, que têm conquistas, que têm conhecimento, são autoridades, são cobras grandes, não são pequenas, são grandes. Mas o Senhor liberou sobre nós, sobre a sua igreja, o poder, no nome do seu Filho, por causa dele, toda potestade, todos os dominadores nas regiões celestiais. Eu profetizo no nome de Jesus sobre a tua vida, na autoridade do nome dele. Porque ele me deu dessa autoridade. Para que no nome dele nós possamos vencer como igreja em fé nele. E coisas maiores Jesus falou que eu e você faria. Então é no nome dele que eu estou liberando essa palavra.
que toda influência maligna, todo plano maligno, toda ameaça maligna, toda intenção maligna, no nome de Jesus, seja destruída sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque é isso que vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque eu não quero propagar uma mensagem de ódio, de vingança, mas saiba que quando nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, resistimos à pressão de nos entregarmos à nossa defesa, de ferirmos, de machucarmos, de prejudicarmos pessoas, ou seja, nós é que recebemos a ferida, nós é que estamos sendo prejudicados, nós é que estamos sendo atingidos, quando não podemos nos proteger. Porque Deus, ele tem ensinado essa serva, e ensina você também, que podemos sim proteger o nosso coração contra aqueles que querem nos atirar pedras. Saímos do ambiente, a gente não fica lá para receber as pedras. Se Deus te deu discernimento dos pensamentos e das intenções dessas pessoas, se essas pessoas querem te ovacionar, também saia do ambiente, porque eu e você não é Deus, eu e você é ser humano. O que tem em nós vem de Cristo, o que tem em nós vem da presença de Deus. Sem essa presença, eu sou apenas uma ser humana, como eu continuo sendo uma ser humana. Mas debaixo da autoridade do nome de Jesus, debaixo do sacrifício de Jesus, e nessa autoridade, nessa confiança, que eu creio, porque eu estou debaixo dessa bênção. Eu estou em Canaã, e em Canaã a gente não pode fazer maldade, e em Canaã a gente não pode repetir os comportamentos da cultura, das outras pessoas que se entregam ao reino das trevas, não. Debaixo da bênção, debaixo da bênção que é a vida de Jesus Cristo, temos que fazer o bem, mesmo que estamos enfrentando obras da maldade, porque isso é tão real. Então Deus tem falado comigo sobre pessoas que se sentem sós em ambiente e que estão sofrendo pressões com obras da maldade, com obras de injustiça, e que não são obras esporádicas, mas essas pessoas têm perseverado em fazer o mal. Eu não imaginava que o Senhor me mandaria ler essa palavra especificamente agora, mas o Espírito Santo de Deus, ele está trazendo. A palavra de Deus diz lá em Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 9, eu vou ler com você, até o 16. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. É verdadeira sabedoria temer o nome de Deus. Não é temer a Lília, não é temer os profetas que você conhece, o seu pastor, não. Nós devemos respeitar as autoridades que estão como autoridades espirituais que Jesus designou como discípulo, como profeta, como pastor, mas devemos temer o nome de Deus e não praticar a maldade. Como José temeu a Deus e por isso não cedeu à tentação da mulher de Potifar. Então a palavra de Deus diz assim: a voz do Senhor se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? É uma pergunta. Ainda se encontra na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar? Será que Deus ele pode inocentar? Porque o que o Senhor traz com essa palavra é que a injustiça terá o seu castigo. Porque são pessoas que perseveram em obras da maldade, em obras más. Não há arrependimento, não há mudança. Estão praticando a injustiça. Então o Senhor diz: poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com peso adulterados?
Acaso o nosso Deus, ele é injusto? Não, ele é justo. Poderei eu inocentar balanças desonestas em uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. O que é que o Senhor está dizendo? Os ricos da terra, os ricos do ambiente, os ricos do território. O Senhor é que está dizendo, estão cheios de violências, os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa de seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Tentarão salvar os seus bens, mantê-los a salvo, mas não conseguirão preservá-los. Por quê? Não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Lembra que Deus está falando de pessoas que estão praticando injustiça. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Urim e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. A palavra do Senhor diz lá em Ezequiel, veja, diz assim, ó, lá no Ezequiel 12, capítulo 23, agora diga a essa gente aquilo que eu, Senhor Deus, penso a respeito disso. Estou lendo da linguagem de hoje, a palavra de Deus. Eu vou acabar com esse provérbio. Que provérbio? Ele nunca mais será repetido em Israel. O que nunca mais será repetido no meio deste ambiente, aonde o profeta está, aquele que fala a verdade das palavras de Deus. Porque o próprio Deus vai tratar com os mentirosos e os enganadores que estão no meio, que estão dominando o seu povo. Veja que se coloca como adversário do próprio Deus. O povo é de Deus e está enganando o povo de Deus. Deus quer salvar e eles estão mantendo as pessoas em seus maus caminhos, porque falam mentiras, enganam. Pense a respeito disso. Eu vou acabar com esse provérbio. Ele nunca mais será repetido em Israel. Digo isto, o tempo chegou e o que foi dito está se cumprindo. Não haverá mais visões falsas nem profecias enganosas no meio do povo de Israel. Eu, Senhor, falarei e o que eu disser acontecerá. Não haverá mais demoras. Não haverá mais demoras. Povo rebelde, vocês ainda estão vivos quando eu fizer o que prometi. Eu, Senhor Deus, falei. O Senhor me disse, homem mortal, os israelitas pensam que as visões que você tem e as suas profecias são a respeito de um futuro que está longe. Por isso, diga a eles o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Não haverá mais demoras. O que eu disse vai acontecer. Eu, o Senhor Deus, falei. Então, nós vamos entrar na palavra onde Deus diz que cuida de mim e cuida de você. Assim como tramaram contra a vida de Daniel. Linha, você tá falando de Daniel. Eu acredito que tu nem lembra das palavras que o Senhor tá liberando. E eles acreditavam que dominariam dentro da situação, que feririam, que Daniel morreriam,
que tirariam Daniel do ambiente. A palavra que o Senhor me traz aqui é que quem vai sair do ambiente é quem está tramando mal. Quem está contra o próprio Deus, contra o próprio plano de Deus. Então, quem vai sair do ambiente é quem está com obras da maldade. E aqui não é uma mensagem, como é que se diz? Uma mensagem, eu esqueci o nome, a gente falou no início. Uma mensagem que vai te incentivar. Eu esqueci a palavra, mas o que o Senhor quer falar? É que Ele vai agir para tirar os inimigos do ambiente, porque eles estão com intenções más e querem prejudicar o seu projeto. A palavra que o Senhor tinha me dado referente a isso foi de Esther, lá em Esther 9, aonde eles esperavam dominar o povo de Deus, mas o próprio que levantou o decreto, que planejou toda a situação, nem estava vivo no dia em que o povo de Deus estava autorizado a lutarem. Eles esperavam dominar o povo de Deus, mas não foi isso que aconteceu. Mas foi o povo de Deus que os dominaram. Deixa eu parar aqui. Achei Esther, capítulo 9, diz assim: a palavra do Senhor. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam. Qual era a expectativa deles, dos inimigos dos judeus, do povo de Deus? Apoderar-se deles. Aconteceu o contrário. Pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. E quem foi que saiu do ambiente? Amã. Aqueles que se constituíram inimigos de Deus, porque eles estavam autorizados a lutar. Por que o Senhor está me trazendo com essa palavra? Porque veja só, o povo, eles eram inocentes. O povo estavam experimentando do cuidado de Deus, que é o que nós vamos falar agora. Tenha paciência. Então, naquele reinado do rei Assuero, onde Vasti foi destituída, Esther ali está como uma mulher de Deus, do lado daquele rei que tinha muitas conquistas. Tem Mordecai também, que está ali em intercessão, está ali também como intervenção, para que o mal ele não prevaleça no ambiente. O que pode fazer? Jejuar, orar. Teve situações físicas, né? A rainha Esther, creio que aquela foi uma estratégia do próprio Deus, embora a palavra ela não diz assim, Deus falou, mas ela dá 2 banquetes para o rei, ela denuncia o plano de Amã. Então Amã ele vai morrer na própria forca que ele construiu, na própria situação em que ele levantou contra a vida de Mordecai. E é isso que o Senhor falou. Deus muda os planos do inimigo. Então ele tinha um plano. A forca é para Mordecai. E quando ele vai pedir a autorização para enforcar, ele recebe a notícia que tem que honrar Mordecai. Era um tempo de honra na vida de Mordecai. Então Deus mudou os planos do inimigo. E nessa situação onde os inimigos esperavam apoderar-se do povo de Deus, foi ao contrário. Foi o povo de Deus que teve vitória. Então por isso Deus te dará vitória nessa situação. Essa situação não vai te dominar. Essa situação não vai te matar. Essa situação não vai te machucar. Não vai te ferir. Porque tem um livramento de Deus. Então você vê que o povo de Deus, ele continuou. Quando souberam do decreto, estavam chorando, estavam tristes, estavam chorando bem alto. Mordecai tirou suas vestes, botou vestes de lamento, pó, cinza. Foi praticar o que Daniel também fez. Foi falar com Deus. E essa é a dinâmica do cristão. Essa é a dinâmica de alguém que entregou a vida para Jesus, que
não está sobre o poder do pecado, que quer se submeter a Deus, mesmo que esteja sendo pressionado pelas obras da maldade, pessoas se levantando como adversário porque estão influenciadas pelo desejo do diabo de prejudicar, de matar, de violentar, de tirar do ambiente, e tem feito de tudo para que isso aconteça. Isso pode ser num ambiente empresarial, pode ser numa universidade, pode ser num ambiente familiar, porque na verdade existem forças, potestades, existem dominadores nas regiões celestiais e estão aí, manipulando a mente dessas pessoas para arquitetarem os seus planos. E são vítimas? Não. Tem algo dentro dessas pessoas que o diabo está usando. Ele usou a astúcia da serpente. Ele usou a sujeira de Judas. Por quê? Porque Judas não estava limpo. A palavra de Jesus não permaneceu nele. Então, por isso que o Senhor diz, e pode anotar aí, sem medo, sem dúvida, Deus muda os planos do inimigo. Deus te dá vitória nessa situação. Não vai te dominar. Os leões, nos pressionam. Primeiro que Daniel está recebendo a pressão das pessoas daquele ambiente, arquitetando contra a sua vida, arquitetando contra o seu nome, querendo colocar, eu diria, entre o rei e Daniel ali, uma divisão, trazer espírito de divisão, trazer espírito de contenda, de perturbação para o ambiente. Tanto é que o rei não ficou em paz, o rei ficou angustiado, o rei não quis música, o rei não quis festinha, o rei não estava contente com aquela situação, com aquela trama, com aquela injustiça. Então perceba que quando eles vão falar no nome de Daniel, depois que eles conseguiram o decreto, eles estão querendo fazer que o rei Daniel tenha ali uma desavença, essa é a palavra. Tem ali uma desavença. E eu não estou trazendo aqui um discurso de ódio para você. Aqui é contra pessoas que têm se, diante da pressão, das obras da maldade, têm se colocado em submissão a Deus e têm resistido à vontade do diabo que nos pressiona para fazer maldade, para participar dos seus planos, para parar a obra, para desistir da obra. Porque Neemias sentou e chorou. Ana chorou na presença de Deus. Jesus chorou no Getsemane. Porque a maldade, ela não é fácil de se aceitar. A nossa carne, ela ainda está aqui. E como é que há um domínio sobre a carne? Para onde Daniel foi quando soube da notícia? Para onde Jesus foi antes de passar por todo o processo de dor e sofrimento? Do ápice. Para aquilo que realmente ele veio. Ele veio para entregar a sua vida por nós. Como estava no reinado o povo de Deus? Porque Deus estava sendo provisão. Aquele rei ali, ele estava sendo... Deus estava passando por ele, passando ali pela rainha Esté como livramento. Então Deus, ele é provisão para o seu povo. Deus, ele cuida do seu povo. Ele cumpre o que ele promete. E para essa palavra que nós iremos ler, ele até me deu um louvor, sabe? Sobre essa palavra de grande amor que ele tem por mim e por você, e que ele também disse para Daniel, homem muito amado. E o Senhor também diz para mim e para você: grande amor, amor de Deus, enche a terra e enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Então Deus é um Deus justo. Por que eu não digo que é um discurso de ordem, de ódio? Porque ele é justo. As pessoas que eles vão tirar do ambiente estão perseverando em praticar maldade. E Deus vai tirar a maldade do ambiente. Vai tirar as pessoas que estão influenciando, sendo influenciado
pelo diabo no ambiente. Então, por isso Deus vai tirar, porque Ele é justo. E isso que estão praticando é injustiça contra um povo inocente. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo, atinge a mim. Fez um sacrifício infinito, do valor imenso e inaudito, dando-nos um filho seu bendito. Calculai o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche os céus. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Grande foi, muito grande o meu pecado, triste, perigoso o meu estado, mas o amor que nunca foi sondado me salvou, o amor de Deus. Grande amor, amor de Deus, enche a terra, enche o céu. Grande amor, amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Foi quem perdoou os pecadores, rogos atendeu de malfeitores, quem sarou os pobres sofredores. Esse imenso amor de Deus. Amém? O Senhor está me lembrando a mim e a você o amor dele por mim e por você. A palavra do Senhor, abra comigo. Aleluia! Eu dei a parada para abrir o versículo, né? Tem coisas que nem todos participarão com você. Pessoas específicas verão o que Deus fará. Veja, Jesus mudou a sua aparência. Lá em Lucas, capítulo 9, aleluia, verso 28, mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Então, Jesus mudou sua aparência no monte e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Mas quem estava com ele? Quem Jesus levou? Jesus tem me ensinado essa prudência. Porque muitas vezes eu me sentia assim, por dizer não, por não convidar pessoas para certas situações,
como se eu fosse uma pessoa mal. Mas Deus tem me ensinado a prudência, não é? Deus tem me ensinado a questão da honra, a questão da mesa. Judas ficou na mesa? Não, ele foi substituído. Entende? Então há pessoas que estão no mesmo ambiente que você, têm as mesmas oportunidades, mas perseveram em fazer o mal. E aí quando vem o balanço, quando vem a tempestade, essas pessoas se retiram. E só vai ficar quem está limpo. Só vai ficar quem está alinhado com o propósito de Deus, com o plano de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus não pode ser frustrado. Deus entregou a você revelações, Deus entregou a mim, Deus nos entregou visões, Deus entregou a Daniel, Deus entregou suas palavras a Moisés, ele tem que falar. Mesmo que Miriam se levante e questione e tente contaminar, então Deus tira para tratar. Por quê? Porque está lutando contra o próprio Deus. No reinado de Assuero, o povo estava bem. Então chega alguém que simplesmente se coloca como casa para o próprio diabo, para que ele se personifique no ambiente, para que ele tire a paz do ambiente, para que ele traga perturbação, para que traga desconforto. Aí coloca uma forca e levanta o decreto. Para quê? Para destruir o povo de Deus. Para trazer destruição, morte, dor e sofrimento. Então Deus se coloca como adversário daqueles que estão contra o seu plano. Seu plano salvação, seu plano libertação, seu plano saúde, seu plano daqueles que querem obedecer a sua palavra. Pedro está segurando uma rede. Ele está obedecendo a palavra de Deus. Os discípulos estão no barco. Eles estão obedecendo a palavra de Deus. Moisés está obedecendo a palavra de Deus. Daniel está obedecendo a palavra de Deus. Esther está obedecendo a palavra de Deus. Mordecai está obedecendo a palavra de Deus. Aí se levanta obras da maldade. Para quê? Para trazer choro para o povo de Deus. Para trazer dor para o povo de Deus. E quem levantou? Com a mentalidade, Amã, com a mentalidade mentirosa, enganadora, falsa, influenciando pessoas para o mal, contra a vida de um inocente. Sendo que Deus trará o castigo para as obras de injustiça, como o próprio Deus falou lá em Miqueias. Então, a palavra do Senhor, Lucas 12, 27 e 31. Eu já botei no 12. 12, 27 e 31. Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesma. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, sou eu que estou dando ênfase. Salomão é rico. Usava roupas tão bonitas como usa dessas flores. Tome posse, irmão, das palavras de Deus, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. Se ele se coloca como Deus e Pai, Deus do seu povo, para o povo que tem se submetido à sua palavra, que está em obediência, que não pratica a maldade, ele diz, é o meu povo. E eu sou o seu Deus. Ele se colocou como o nosso Pai. Então ele é fiel para trazer a provisão, para suprir as tuas necessidades. Ele também é um Deus que realiza desejo, que não traz só o pão, mas também dá peixe. Porque ele é Pai. Se eu sou mãe e quero realizar os desejos dos meus filhos, imagina Deus. Tome posse da palavra. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu não duvido das vestes lindas que ele tem para me dar. E de que ele dará muito mais. Tanto as vestes espirituais como físicas, roupas bonitas. Eu gosto de me vestir bem. Eu gosto de me arrumar. Creio nesse templo.
A gente não vive no deserto para sempre, porque as bênçãos de Jesus nos acompanham. Você está debaixo da bênção que Jesus carrega. E como é que a gente perde a bênção? Se a gente praticar maldade, né? Se a gente zombar do sangue do Filho. Então, porque o mesmo Deus que dá é o Deus também que tira. A palavra do Senhor usava roupas tão bonitas como dessas flores. Ele era riquíssimo e não usava as roupas que Deus, ele dá as flores. Quem está dando é Deus. Veja como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, não fazem roupas para si mesma. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como a dessas flores. Por quê? Porque as flores, elas têm uma missão. Elas estão sendo flores. E Deus está fazendo a parte dele. Então eu e você focamos na missão. Não distraímos nossa mente preocupado com roupa, com comida, mas colocamos a nossa mente focada a ouvir a voz de Deus, a fazer a vontade de Deus, a cumprir a missão que a nossa vida e respiração tem no nome do seu Filho. Porque todas as coisas são possíveis por causa do seu Filho, né, Jesus Cristo? Veja que coisa mais linda. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Uma fé pequena para crer na provisão de Deus. Uma fé pequena para crer na paternidade de Deus. Não projete em Deus as frustrações que você teve com seu pai, com sua mãe, ou com pessoas que te acolheram. Deus não é como eles. Sabe, Ele me ensina a dar o melhor às pessoas, dentro daquilo que é a minha limitação humana. Minha limitação financeira, saúde, tempo. Mas Ele me ensina sempre a entregar o melhor, a dar o amor, porque é isso que Ele faz por mim. Ele me entregou o melhor. Ele me ensinou a abençoar, porque eu sou abençoada por causa dele. Eu sou perdoada por causa de uma decisão dele. Então Ele me ensina a ser uma bênção. Ele me ensina a dar amor. Ele me ensina a me sacrificar por amor ao outro. A salvação do outro, a libertação do outro. Então, a palavra do Senhor continua. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber, pois os pagãos desse mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês, o Pai cuida, que é a palavra que Ele trouxe pra gente. O Pai cuida. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. E aí? Vai se colocar debaixo dessa palavra, se submetendo a Deus? Não, você quer que Deus dê todas as coisas, mas tá fazendo o início? Qual o início? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Mas quem vai ter esse hábito? Quem vai ter esse posicionamento? Quem vai obedecer antes? O que é que antes diz? Olha o que antes diz. O que antes diz é assim: portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer ou o que beber. Então, essas pessoas que não vão se entregar à aflição do que comer e do que beber, vai se entregar ao quê? Vai colocar em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E Deus lhes dará todas essas coisas. Você está entendendo que tem uma colheita, mas também antes da colheita tem a semeadura. Essa pessoa semeia o quê? Semeia fé. Não se entrega a ficar procurando, se entregando às aflições, procurando o que comer, o que beber. Porque se a gente
vive uma vida nesse circuito mental, onde a sociedade ela é ensinada, ela é educada na mente a estar nesse lugar materialista, não é uma generalização. Você pode ter bens materiais, tem que explicar, né? Porque se não é 8 é 80. Mas não ter uma vida buscando isso, atrás disso, porque isso nos distrai a nossa mente, nos tira Deus do primeiro lugar, o seu reino, a missão que Ele te entregou do primeiro lugar. Ele está garantindo e Deus lhe dará todas essas coisas, o que vestir, o que comer e o que beber. O que vestir, o que comer e o que beber. Comida e bebida é necessidade básica do corpo humano. A gente não fica sem água, a gente não fica sem comida. E água no primeiro lugar, hidrata os órgãos, hidrata o corpo. E aí tem a veste. Você até fica com uma veste, mas não fica sem água e sem comida. Existe um tempo aí, uma limitação para essa escassez. Mas Deus está dizendo que cuida dessas coisas. Então, deixa eu ver se eu entreguei. Então, eu coloquei aqui o que o pai falou. O mundo te pressiona a reagir, né? A pressão que Daniel está sofrendo ali. O mundo te pressiona a reagir. Mas a gente, ao invés de reagir, se submete a Deus. Então, a última palavra que o Senhor liberou, e eu vou liberar sobre nossa vida, porque vai se cumprir. Na verdade, Ele disse que já está em cumprimento e que não vai demorar. 2 Reis, capítulo 7, verso 1, se eu não me engano. Mas fala, ouçam a palavra do Senhor. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma... Deixa eu abrir aqui, é melhor. Deixa eu parar aqui para não... Eu diria que amanhã você vai comprar pela metade do preço, pelo preço de banana. Resumindo, assim, dando uma linguagem para um fácil entendimento e acesso àquilo que Deus está ministrando para a minha vida e para a sua. Veja só, eles estavam presos, não podiam sair da cidade. É só para você entender. É como se alguém tivesse preso a uma situação, não pode trabalhar. Entende? Imagina alguém que está enfrentando uma enfermidade com algum parente e tem que cuidar do parente e não pode trabalhar. Então, Deus envia para eles ali recursos e esses recursos faz com que eles tenham acesso a um preço acessível e não uma coisa limitada, porque Deus não é limitado, Ele é um Deus de fartura, Ele é um Deus grande. As obras dele glorificam o nome dele. A gente diminui e ele cresce. Então é isso, a palavra é exatamente essa. A palavra do Senhor, Eliseu respondeu. É o que a palavra de Deus está respondendo para você. Eu não tenho recursos, eu não posso comprar, eu tô zerada, eu tô zerado, mas estou vivendo escassez. Antigamente, quando se existia uma escassez muito grande, até seres humanos eles comiam. Vejam. O nível de limitação que às vezes pessoas estão em guerras, pessoas estão passando por situações muito difíceis, não é? E nós humanos temos necessidades básicas que são gritantes. Então, como nós acabamos de falar, muito tempo sem água ao corpo, muito tempo sem comida, a gente fica com um ano, 2 anos, 3 anos se fosse uma escassez de roupa, não é? E ela se desgastando e a gente ficando mais com a roupa, né? A gente ficando com a roupa. Mas água e alimento é uma necessidade gritante para o ser humano, né? Até Jesus teve fome, e fome era o fome do corpo, era físico, porque ele era humano, não é isso? Ele era humano, então ele também teve fome. Então a palavra do Senhor Eliseu respondeu, escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 quilos de cevada por 1 barra de prata. Deus vai liberar recursos para que você possa ter acesso àquilo que você precisa
assim nos diz o Senhor. E pelo que eu vejo, não foi só o que eles precisam, né? Tudo aqueles despojos dos inimigos, tudo aquilo que veio parar nas mãos deles, fez com que eles pudessem ter acesso a muitas coisas, né? Então, que o Senhor te abençoe. Eu acredito que eu falei todas as palavras que o Senhor ministrou. É isso. É isso que vai acontecer. E não vai acontecer a ameaça, a morte, a vergonha, aquilo que estão tramando em oculto, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão e pratique. Amém.